Doutora Carla, um abraço, bom dia, vamos conversar um pouquinho. Bom dia para a senhora, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, bom dia, muito obrigada. Vamos lá, Me vamos diga uma conversar coisa, sobre o câncer de pele. a grande preocupação é o sol, é a praia, é o campo. Qual é a preocupação? É a pele que tem que ser hidratada, é a pele que tem que ser protegida. A incidência, por exemplo, fica, por exemplo, mais na área rural, mais na região metropolitana. Como é que está essa história todinha do câncer de pele aqui no estado do Ceará, doutora Carla? Realmente, a gente tem como evitar, né? Se a gente falar de outros tipos de cânceres, realmente alguns a pessoa se cuida super bem e aparece da mesma forma. Mas, se você tiver que escolher apenas um único produto para ser um preventivo do câncer de pele, realmente é o protetor solar. Porque a exposição solar ela tem efeito cumulativo, ou seja, o sol que a gente pega na infância, na adolescência, na idade adulta, é como se fosse enchendo um copo, um recipiente, e de repente começam a aparecer as mutações nas nossas células da pele e dá o câncer de pele. O câncer de pele é o câncer mais comum do nosso corpo, né? Então, às vezes é uma espinha que não está cicatrizando, ou então um sinal que a pessoa até já tinha que vai mudando de cor, ou então alguma lesão que a borda ela é irregular, não é aquela borda arredondada. A cor, né, que é como eu havia falado, ela pode ir mudando de cor, ou então a pessoa tem vários sinais, né, e tem aquele que a gente chama o patinho feio, sinal que tem um pigmento diferente dos outros, ou então um sinal que só tinha uma cor e foi ficando multipigmentado, vários tons de marrom, então marrom e preto e azul. Enfim, todas essas, todos esses sinais que eu estou falando são para a gente levantar a antena e, eita, será que isso aqui é um câncer de pele? O diâmetro também, né? Às vezes o diâmetro de um câncer de pele, na maioria dos casos, ele é acima de 6 milímetros. E a evolução? A evolução, como eu falei, né? Uma espinha que não cicatriza, ou então, eu tive uma pancada, alguma coisa nessa perna, e apareceu essa lesão e não está cicatrizando. Você vê que é algo diferente. Realmente, se você acompanhar a evolução, é diferente de outras lesões benignas. Doutora, me diga uma coisa, assim, o protetor solar, ele tem dois ou três níveis, assim. Ele realmente evita, ele protege um pouco, ou por debaixo, por exemplo, do protetor solar, essa doença também pode entrar. Explique pra gente, usou protetor solar, está isento? Outra coisa, a parte mais afetada seria o nariz, seria o pescoço, seria o que da parte do rosto da pessoa, doutora? Pronto, na verdade não é que usou o protetor está isento, mas quando nós usamos o protetor, nós diminuímos muito a chance de ter um câncer de pele, né? O protetor, existe vários espectros de proteção da luz, né? Tem o VA, o UVB, o VC, luz visível, infravermelho. Então, a gente mora numa cidade que é só o ano inteiro. Então, o ideal é que a gente use um protetor com o FPS acima de 50. E mesmo em dia que esteja chovendo, nublado, é importante que também nós utilizemos o protetor solar, porque não é só a questão diretamente do sol, pele, mas a questão de basta estar claro que está prejudicando a nossa pele. E a região mais comum realmente é face, áreas expostas, né? Braços, é uma área que é muito comum de aparecer câncer de pele, que a gente esquece de usar o protetor solar nas orelhas. Então, é muito comum o paciente chegar com uma lesão. Doutora, eu uso protetor solar no rosto, mas realmente nas orelhas eu não costumava utilizar. Então, quando for passar o protetor solar na face, vamos lembrar das orelhas. Às vezes a pessoa é careca, né? Então, se você tiver menos folículos aí pilosos na cabeça, é bom utilizar o protetor também na área que não tem cabelo. Nós temos o trabalhador que ele é obrigado a ir, por exemplo, aquele trabalhador que recupera a estrada, aquele trabalhador que fica no meio do sol, que fica naquele trabalho e que se veste com aquela roupa.
Aquela roupa também protege, aquela roupa também é especial, tecnicamente ela é testada e comprovada como protetora, doutora? Sim, existem alguns tipos de roupas que já têm o fator de proteção agregado, né, no tecido. Mas a partir do momento que você for lavando aquela peça, ela vai perdendo a proteção. Mas o que é que a gente percebe, né? Áreas, já tem muito estudo que mostra que, pega um idoso, por exemplo, a área que é exposta ao sol, ela é bem mais, tem muito mais fotodano, que é o dano causado pela exposição. Então, por exemplo, se você for observar o braço, né, seus braços e pernas com a barriga, por exemplo, a barriga ela é bem branquinha, assim, não tem muito sinal, não tem manchas, e os braços e as pernas, como tem exposição solar aumentada, realmente é uma área que tem muito mais danos do sol e, consequentemente, mais chance de ter câncer de pele. A praia, o pescador, por exemplo, ele tem o mesmo ponto de insolação, ele já tem o que a gente... Existe uma expressão usada no Nordeste de couro grosso. Tem realmente couro grosso para um sol causticante, doutora? E a pessoa o couro grosso é o dano causado pelo sol, que a pele foi ficando grossa, espessa, manchada. Existe, mas, na verdade, o câncer de pele tem essa questão da proteção nossa, mas se a pessoa, por exemplo, se for uma pessoa mais branca, né, com um fototipo mais baixo, realmente ela talvez não engrosse o couro, ela vai ficar queimada do sol e não bronzeada, porque o couro grosso é justamente esse bronze repetidas vezes que vai deixando a pele mais grossa, né, como você está falando. Mas é importante, né, todos nós, de A a Z, usar o protetor. Mas realmente as pessoas mais brancas, né, que já têm história de câncer de pele na família, têm maior propensão a desenvolver a doença. Lacerda, Cristine, fica à vontade aí com a nossa convidada aí, Lacerda. Moisés, o que causa impressão aqui são os números, né? Por exemplo, o que eu tenho aqui, o câncer de pele é o mais comum no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. E a cada ano são registrados cerca de 185 mil novos casos da doença no geral. Estimativas apontam que a cada 3 diagnósticos de câncer no Brasil, pelo menos um é de pele. E nesses casos, nem sempre os sinais e os sintomas iniciais são percebidos pelos pacientes. Quer dizer, os sinais enganam, tal. E tem a história do câncer não melanoma e o melanoma. Eu gostaria de entender essa diferença, doutora Carla Teixeira. Pronto, na verdade, graças a Deus, a maioria dos cânceres de pele são o não melanoma. O câncer não melanoma, ele realmente é bem alta a chance de cura, né? Na verdade, viu aquela lesão ali suspeita, retirou, quando retira, está curado. Então, o melanoma, que é o mais grave, né, que é o que tem alta chance de metástase, que tem o maior índice de mortalidade, ele é uma incidência assim, bem baixa. Então, é o mais comum, como você disse, é o de maior índice no Brasil e no mundo, mas graças a Deus esse câncer, ele se você realizar a cirurgia, ele apresenta alta chance de cura. Então, é importante fazer a prevenção e saber procurar algum médico, dermatologista, se tiver alguma lesão diferente, e saber que fez a cirurgia, está curado. Na maioria dos casos. Melanoma, não melanoma, melanoma. Por que esse conceito? Pronto, porque o melanoma, ele vem dos melanócitos, que são as células da pigmentação da nossa pele. E os cânceres não melanomas é o CBC, que é o basocelular, o SEC, né, que é o câncer epiderme celular. Então, são outras camadas da pele, não é a célula que produz a melanina. Então, essa diferença é importante porque, por exemplo, o melanoma ele tem muita chance de metástase, tem muita relação com metástase também em sistema nervoso central. Então, é a célula que é diferente, né, da pele. Uhum.
Cristine. Bom dia, mais uma vez, doutora Carla. E a minha pergunta é em relação ao segundo passo depois do diagnóstico. O que fazer e o que acontece, qual o procedimento? Pronto. Se tem uma lesão suspeita de câncer, a primeiro passo realmente é retirar aquela lesão suspeita, né? Dependendo do tamanho, pode ser uma biópsia incisional. O que é uma biópsia incisional? Tira só um pedaço da lesão, mas ou pode ser excisional, se for já uma lesão pequena, importante, aí ele tira a lesão completa. E isso aí é muito importante que você procure um médico dermatologista, porque, por exemplo, se você fizer uma biópsia incisional em um melanoma, ele pode dar uma metástase naquela área que você fez a biópsia. Então, gente, a gente precisa realmente procurar o profissional habilitado, né, para isso, que é o cirurgião dermatológico. Deixa eu só fazer a minha última, então. Me fala, doutora, também a frequência que a gente deve ir ao dermatologista, porque já é difícil o brasileiro ir ao médico, ir ao dermatologista de algo mais específico, tenho certeza que também, por isso os números são tão altos. Qual a frequência que a gente deve visitar o dermatologista? Pelo menos uma vez ao ano, né? E ficar observando se apareceu algum sinal diferente, usar o protetor solar todos os dias, né? E saber que se surgir alguma lesão, que, como a gente falou antes, né? Que tem algum sinal de alerta, aí realmente é importante procurar prontamente. Bom, eu estou vendo aqui que a doutora Carla Teixeira é ligada à instituição católica Cruz da Vida, que faz atendimento nas comunidades. Como é que é isso, hein, doutora? Essa instituição está aqui no Ceará também, atende aqui em Fortaleza? Exato, é uma instituição católica, né? Que nós fazemos atendimento gratuito à população carente. E realmente, como você falou, às vezes a população carente ela não tem acesso ao uso do protetor e às vezes a lesão ela já está bem avançada. Então, realmente, não só nosso estado, nosso país como um todo, né? A lesão, é o câncer mais comum porque realmente não existem os cuidados básicos, né, de prevenção. Tá legal. Muito obrigado. Da nossa parte aqui, a doutora Carla Teixeira, dermatologista. Fala, Moésio. Eu queria fazer aqui as duas últimas perguntas a ela. Doutora, o câncer que começa lá com o sinal, que pega, por exemplo, o rosto, que pega o nariz, ele pode internalizar, ele pode bater numa corrente sanguínea e contaminar, por exemplo, outros órgãos do corpo? Pode, com certeza. Principalmente se for uma lesão, como nós dividimos aí, o melanoma, né? O câncer de pele, o melanoma, realmente ele tem alta chance de metástase, de atingir outros órgãos. Mas é como eu estava falando, mais de 98% dos casos é CBC. CBC é uma lesão que retirou, fez a biópsia, fez a cirurgia, você está curado. Então, precisa ficar atento, mas também não precisa ficar com medo, né? Porque é algo que se resolve com os cuidados. Me diga uma coisa, tirar sinais, a senhora vê como necessidade ou como vaidade? Seria muito bom que todo mundo tirasse aqueles sinais bem salientes e que são machucáveis, que pode causar algum trauma e arruinar, doutora? Na verdade, você precisa ter uma avaliação com o médico. Se for uma lesão suspeita de malignidade, aí realmente não tem o que discutir, tem que tirar. Se for uma lesão benigna, aí fica a critério maior assim, do paciente, se for algo que incomode, ou então, realmente, se for uma lesão grande, que estiver crescendo, ou tiver chance de sangrar, né? Aí realmente precisa retirar. Mas não são todas as lesões que são obrigatórias de realizar a cirurgia, porque às vezes você fica, é um sinal benigno, eu acho feio, né? Vamos lá. E a pessoa tira e troca um sinal por uma cicatriz, aí não é pior, muitas vezes. Doutora Carla, é muito bom conversar com a senhora, mas eu faria aqui a última pergunta. A pessoa que tem vitiligo,
A pessoa, por exemplo, que é gás, aquela pessoa branca, como aquele compositor da música popular brasileira, aquele sanfoneiro, a pessoa que tem vitiligo, são pessoas mais, por exemplo, vamos dizer assim, expostas a uma possibilidade do câncer de pele ou não? Pronto, realmente tem uma menor proteção natural, então a pessoa precisa ter mais cuidado, sim. Lacerda, agradecer a ela, né, Lacerda? Sim, muito agradecer, foi importante, um alerta, porque é um assunto pouco comentado e que as pessoas muitas vezes não dão importância. Então, visitem lá inclusive o site da instituição Cruz da Vida. Eu encontrei aqui um site, doação.cruzdavida.org. Esse também vale, não é, doutora Carla? Eu encontrei aqui, tem várias publicações. Quem quiser saber mais, dá uma busca aí no Google e se puder até contribuir, é bom porque a instituição atende a pessoas carentes. Muito obrigado, hein, doutora Carla? De nada, Deus abençoe. Amém. Portanto, Moés, tomem cuidado com a pele. Eu queria até que você reprisasse depois, compactasse essa entrevista, porque a gente não estava, deu uma melhorada no som de novo, a gente não estava com uma boa qualidade, muito audível, e eu queria que, se fosse o caso, você compactasse e a gente trouxesse a reprise dessa entrevista, possivelmente amanhã no primeiro horário do programa, tá bom, Lacerda?